Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Disciplina Financeira. E hoje eu vou ser bem direto com você, tá? Hoje a gente vai falar de como construir, por onde começar e o que é, para quem é, a reserva de emergência. Então, se você não sabe se isso é doce, se é salgado, se é de comer, se é de beber, então te aconselho a ficar até o final desse vídeo para que você possa descobrir, beleza? Olha, eu sempre vou começar os vídeos fazendo a mesma coisa, pedindo para você encarecidamente não deixar de curtir esse vídeo, principalmente de se inscrever no canal, ativa as notificações para que você saiba toda vez que a gente colocar um conteúdo novo por aqui. Para a gente começar a falar, vamos entender primeiro o conceito de reserva de emergência. Vamos olhar para o nome. Reserva. Quando você tem uma reserva é quando você tem algo guardado, seguro, que você possa ali em qualquer momento utilizar. E a gente está falando de reserva de emergência, ok? Emergência, pensa sempre comigo, imprevistos são previstos. Você só não sabe quando vai acontecer, quanto vai custar e que horas isso vai acontecer. Então é importante que você tenha uma reserva para essas emergências, tá bom? Quando a gente fala para quem é, eu preciso te falar que todos nós precisamos ter uma reserva de emergência. Não importa o quanto você estudou, o quanto você ganha, nem aonde você mora. A reserva de emergência ou o imprevisto, ele pode acontecer para qualquer pessoa, a qualquer momento e a qualquer hora. O que a gente vai separar aqui é dois tipos de perfis. E aí você vai se enquadrar aonde está melhor para você. O primeiro perfil é, assim como eu, empreendedor, autônomo, empresário, que não tem digamos assim, uma receita fixa, não é todo mês que recebe a mesma quantia. Então você tem uma receita variável, então você está mais propício a risco do seu dinheiro. Então, para esse tipo de perfil, é importante que você tenha uma reserva entre 8 e 12 meses do seu custo fixo mensal. Se você não sabe, o seu custo fixo mensal é basicamente o quanto você precisa para sobreviver, beleza? Então, vou colocar aqui em média que você tenha um custo fixo de R$2.000, só para exemplo educativo e para nível de comparação também com outro perfil. Então, se você tem um custo fixo de R$2.000 e a gente está falando que você precisa ter entre 8 e 12 meses do seu custo fixo para montar a sua reserva de emergência, a gente está falando de um valor entre 16 e 24 mil reais, basicamente. Esse é para um perfil de quem é autônomo, empreendedor, que de fato está mais suscetível ao risco, tá bom? Agora, se você está do outro lado da ponte, um outro perfil para quem é CLT, carteira assinada, a gente coloca uma média de 4 a 6 meses do seu custo fixo para reserva de emergência e colocando mais uma vez em valores de 8 a 12 mil reais. Por que a gente tem um pouco de disparidade, essa diferença? Porque se você tem carteira assinada, você tem alguns benefícios como o próprio fundo de garantia, o FGTS, você tem o auxílio-desemprego, que pode te ajudar nessa retomada de um momento de dificuldade, ali no caso de você perder o emprego, tá bom? Então, agora que você já sabe o conceito básico de reserva de emergência e você já entendeu o quanto você precisa ter de acordo com o teu perfil, eu quero te falar como é que você deve montar isso. E para montar a sua reserva de emergência, você faz isso através de ativos financeiros. E olha, recentemente saiu algumas notícias aí, até um vídeo aqui no próprio YouTube, onde utilizaram de ativos que não têm alta liquidez. E só para você entender, liquidez é a velocidade que você consegue pegar seu dinheiro de volta. Lembra? Reserva de emergência. Isso. Então, se você não sabe quanto vai acontecer, quando vai acontecer, é importante que você tenha ativos, investimentos financeiros com alta liquidez. Ou seja, que você tenha velocidade, vai lá e pegar esse dinheiro de volta. Beleza? Caso você precise. Então, o que eu quero te falar aqui não é, primeiro, claro, jamais é uma crítica a quem falou ou deixou de falar, outras formas, cada um tem o seu conceito de reserva de emergência. Eu estou falando do que eu faço, do que eu acredito e por isso eu estou aqui. E principalmente eu quero te educar, te dar consciência financeira para que você tome as melhores decisões. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala de ativos, a gente pode pegar 3 princípios básicos de qualquer investimento, que é risco, liquidez e rentabilidade. Quando a gente está falando de reserva de emergência, mais uma vez, vamos voltar para o conceito. Reserva, segurança, emergência, emergência. É o imprevisto que aconteceu. Então você tem que ter o dinheiro mais próximo de você para que caso essa emergência aconteça num final de semana, num feriado ou num horário fora extra tradicional, digamos assim, extra comercial, você tem a facilidade de pegar esse dinheiro de volta
com agilidade para que você não se enrole, enfim, e que você utilize para essa emergência. Então, visando isso, os ativos financeiros que você tem que investir, ele tem que seguir basicamente risco menor possível, mais próximo de zero, e liquidez. Lembrando, liquidez é a velocidade que você consegue pegar seu dinheiro de volta, tá bom? Então, quando a gente fala desse tipo de ativo, só a gente recapitulando até esses 5 minutos aqui de vídeo, você já sabe para que serve, o conceito e já atrelou o seu perfil. Agora, como é que você vai construir isso? Simples, com o que você tem, aonde você está agora. Se você não tem nenhuma reserva de emergência, eu te aconselho a você começar a investir financeiramente a quantia que serve para o teu bolso. É claro que vou te dar um norte com uma regra, tenta investir entre 10% e 15% do seu patrimônio, da sua receita que você recebe mensalmente. Se não der, faça o que dá, 50, 30, 100 reais, o importante é você começar. Isso vai te ajudar no final, daqui a 2, 3 anos, dependendo do quanto você investe mensalmente, vai te ajudar a olhar para trás e não ficar arrependido ou arrependida de não ter começado. O legal para você entender, quando a gente volta lá para os ativos financeiros, liquidez ou risco. Procure investimentos financeiros que você tenha um risco bem próximo de zero. E aqui eu vou te dar uma ideia para você estudar, e eu vou deixar até um vídeo aqui para você assistir, que é estude ativos do Tesouro Direto. Só para a gente poder ajeitar, muitas pessoas olham para o Tesouro Direto como um investimento. Na verdade, o Tesouro Direto é um programa que foi criado em janeiro de 2002 para que você tenha acesso a títulos públicos financeiros, ou seja, a dívida do governo, e você pode comprar uma parte dessa dívida, beleza? Então, na verdade, você não investe no Tesouro Direto, você investe através do Tesouro Direto, e isso pode ser um assunto para depois. O importante é que ali você tem basicamente um risco bem próximo de zero, e você tem que apenas analisar a liquidez para ver se enquadra dentro do seu perfil para a sua reserva de emergência. Outro ativo também muito importante que você pode vir a pesquisar são os CDBs de liquidez diária. Olha só, presta muita atenção no nome, CDB de liquidez diária. Você pode não entender ainda o que é um CDB, um certificado de depósito bancário, e está tudo bem. Mas você está olhando aqui para a segunda parte do nome, ali, liquidez diária. Olha, é o que eu preciso para um tipo de ativo para construir a minha reserva de emergência, entendeu? Esses são dois ativos importantes que você pode vir a estudar e pesquisar para você construir a sua reserva de emergência. São investimentos que você pode começar a partir de R$30. Alguns você tem diretamente pelo seu banco ou pela sua corretora. Para quem tem principalmente bancos digitais, você tem CDBs de liquidez diária que você pode, com 1 ou 2 toques, já fazer esse investimento tão rápido quanto é a poupança, por exemplo. Tá? Então, o importante é que você entenda o conceito, você saiba que você deve começar agora, porque em algum momento o imprevisto vai acontecer e você precisa estar preparado para esse momento, tá bom? Espero que você tenha entendido, espero que isso tenha ajudado você a construir sua reserva de emergência. Não deixa de deixar seu comentário aqui e principalmente coloca a sua dúvida, vai ser um prazer te ajudar, beleza? E nos vemos no próximo vídeo.